pesquisa e eu queria agradecer especialmente à professora Marta, que trouxe o professor, e agradecer a presença do professor José Antonio Pinilla ou Pinicha? Depende do espanhol. Eu queria agradecer muito que abduzimos o professor lá de São Paulo para cá, para dar essa palestra, especialmente para a gente aqui na PGET. Então, agradeço muito a presença do professor José e a PGET está sempre à disposição. Eu vou passar a palavra para a professora Marta, que vai me apresentar. Okay. Bom dia, desculpe um pouco o atraso. Muito obrigada, professora Dirce, por o apoio que ela dá a nossas iniciativas, e ao professor Sábio Pinilla, que vem da Universidade de Granada. Ele é titular em Filologia Hispânica, doutor em Filologia Românica pela Universidade de Granada, e tem um doutoramento na crítica aos Lusíadas em Portugal. Suas áreas de pesquisa são língua e literatura portuguesa, tradução português-espanhol, teoria e história da tradução, paremiologia da língua portuguesa. Tem dirigido muitas teses de mestrado e de doutorado. Foi diretor da Faculdade de Tradução da Universidade de Granada, autor-editor de pelo menos 14 livros, de muitos capítulos de livros. Vou mencionar alguns para rapidamente. Sábio Pinilla com Maria Manuela Fernandes Sánchez, o discurso sobre a tradução em Portugal, o proveito, o ensino e a crítica, uma antologia. Ele é especialista em antologias. Ele escreveu um artigo que nós traduzimos, por aqui estão alguns dos tradutores. Obrigado. La metodología en historia de la traducción, estado de la cuestión, traduzimos en un curso de historia da tradução. Como ele mesmo revisou, ele ajudou na tradução, então foi um trabalho bem interessante. Ele escreveu umas panorâmicas da tradução, na tradução na época ilustrada, não? Século XVIII. Escreveu também umas antologias sobre a tradução no âmbito peninsular e um livro, Historiografia da Tradução no Espaço Ibérico, textos contemporâneos. Talvez você vá falar disso depois da mesa redonda. Na mesa redonda. Ok. Então, realmente resumida, mas depois, se vocês querem saber um pouco mais, podem entrar na página web do professor. Ele vai nos falar sobre história da tradução no Brasil, não? Sobretudo, ele é especialista em metodologia da pesquisa em história da tradução, que é bem interessante para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, eu. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E para mim, claro, me sinto muito honrado da recepção que eu tive e de ter pensado em mim para poder falar sobre a história da tradução do Brasil, questões de pesquisa. Coloquei do Brasil, aí duvidava no Brasil, do Brasil, porque eu queria incidir, sobretudo, em que não era tanto uma pesquisa em história da tradução do ponto de vista da subárea ou área dos estudos de tradução, daquelas pesquisas que se fazem no Brasil relacionadas com a história da tradução, mas sobre com o objeto de estudo do Brasil, quer dizer, que foi pesquisado a propósito da história da tradução brasileira. Bom, vou sentar porque assim não dá e também vou tentar. Bom dia. Vou tentar, não vou ler, apenas alguma citação, mas vou tentar assim falar para vocês como enfoquei este trabalho que estruturei assim, a história da tradução e a relação com os estudos da tradução, uma breve introdução, porque muita coisa que eu já falei, o que posso falar, já está desenvolvida e publicada em português também, porque já o grupo do PGET fez esta tradução, que eu fiquei também muito honrado com essa tradução. Então, é uma introdução, mas para situar o objeto de estudo, a relação entre a história da tradução e os estudos da tradução. E já aí vou falar depois da história da tradução do Brasil, introduzindo umas noções preliminares, depois passando a falar sobre o que foi pesquisado
depois o que falta por pesquisar e depois o que caracterizaría a historia da tradución do Brasil. Esta é a estrutura da palestra. Bom, do ponto de vista, aquí é a referencia da metodologia desse artigo que eu publiquei em 2006 numa revista de Granada e que foi traduzido na revista Velas Infiéis, foi traduzido pela professora Marta Pulido com um grupo de estudantes e com revisão também de Rosário Lázaro e Goa e de Paulo Papel. Aquí continuamos con un mapa famoso de Holmes, 1972-88, con o diagrama de Turi de 1995, e simplesmente para asinalar que ele non falaba en historia da tradução, apenas falaba en estudos teóricos, gerais e parciais, estudos descriptivos e estudos aplicados, que é un mapa que foi muito criticado posteriormente e muito reformulado, mas ele não situava a história da tradução como uma área específica dos estudos de tradução. Apenas aqui podíamos encontrar estudos teóricos parciais que têm a ver com o tempo, e ele falava um pouquinho da história da tradução que podia dar-se também parciais, questões parciais, quer dizer, de um ponto de vista transversal, porque sem falar do objeto, aqui o celular, alguém chamou agora, sem falar de uma área específica de história da tradução, falava que a história está em toda os estudos de tradução. Se alguém quer fazer um estudo, por exemplo, em terminologia, alguém vai ter que começar para fazer uma pequena história de terminologia, porque a terminologia, sendo uma disciplina moderna, tem também unos antecedentes, por exemplo, na Espanha, com Alfonso X Sabio, que foi o primeiro grande tradutor na Escola de Tradutores de Toledo, e aí começaram os primeiros glossários. Então, tudo isso pode ser uma pequena história da disciplina de terminologia ou de qualquer outra disciplina. Mas isso é uma história parcial ou transversal, que está em qualquer disciplina. Todo professor, quando vai dar uma aula, pode começar fazendo um estado da questão, o estado da arte, usando o termo inglês. É um estado da questão daquilo. Isso, então, fez uma pequena história. Mas aqui, para nós, o interessante é o estudo histórico do ponto de vista de área ou subárea dos estudos de tradução, que tem, sobretudo, como base os estudos, a pesquisa metodológica das fontes, com vistas a procurar uma interpretação do passado, que seja útil para o presente. Neste caso, útil para o presente da tradução, dos estudos de tradução. Porque esquecer que toda disciplina tem um passado e tem uma metodologia de estudo desse passado, esquecer isso é também ficar amnésicos, ficar sem memória. Porque os estudantes têm que saber que antes da institucionalização dos estudos de tradução no século XX, houve um passado, houve tradutores, houve problemas, houve situações que hoje se repetem, porque a história também é cíclica e se repete, não é? Então, nós não podemos achar que somos os mais originais e estamos criando novos conceitos e novos problemas de tradução, porque isto já aconteceu desde... Bom, vamos colocar São Jerônimo, porque o padroeiro, não é? Dos tradutores. Mas já aconteceu ao longo da história. Este esquema de Holmes foi comentado por Turi, foi comentado por muitos autores, na Espanha por Amparo Hurtado Albir, que ela já falou aqui que a dimensão histórica, fala de uma dimensão histórica, diacrônica e sincrônica, e diferencia diferentes tipos de história da tradução, das traduções, etc. Estou aqui, tenho que dar uma volta para ver. Van de Pitt, em 2008, foi a última autora que fez uma reformulação do mapa de Holmes. Ela
fala em tipologias e distingue 3 tipologias de estudos de tradução que tem como base o objetivo, isto é, a questão a investigar, o método a seguir, o assunto a cobrir. Mas também não recolhe a história da tradução como uma área específica, um trabalho publicado em Meta, a revista canadense Meta. E apenas reconhece que há uma área que deve ter em conta o espaço e o tempo. A história é isso, o espaço e o tempo, que deve ter em conta isso, mas não reconhece uma área específica, sua área específica. Aí pode sentar, tem uma cadeira, para a história da tradução. Isto é de uma contradição em relação à realidade, porque há muitos centros, muitas universidades que têm nos seus programas história da tradução e portanto, é negar que em muitos currículos de licenciaturas em tradução e formação de tradutores encontramos a história da tradução. E em projetos de tradução, em doutoramento, em livros publicados, e aqui temos um grupo muito forte também no PGET de história da tradução e de história das traduções e de literatura traduzida. O esquema de Holmes, o mapa de Holmes, foi adaptado, não adaptado, mas comentado por Pagano e Vasconcelos em 2003, Adriana Pagano e Maria Lúcia Vasconcelos em 2003. E elas vão estudar ou desenvolver o mapa a partir dos trabalhos académicos aparecidos no Brasil nas décadas de 80 e de 90, e inclui a historiografia nos estudos teóricos gerais como marco interdisciplinar, junto com a antropologia, psicologia cognitiva e os estudos culturais, apontando que as metodologias dessas disciplinas foram adaptadas para atender às necessidades específicas dos estudiosos da tradução, o que torna esses espaços interdisciplinares partes integrantes dos estudos da tradução, Também Frota, em 2007, fez uma panorâmica também dos estudos da tradução no Brasil, há 4 panorâmicas dos estudos de tradução. Falava que a área de historiografia, ao lado de mídia e corpora, são as que me parecem trazer o que há mais de novo nos estudos brasileiros da tradução, deste último decênio, seja por seu surgimento ou por sua consolidação. Bom, vou continuar nesta introdução primeira, que é uma pequena introdução entre história da tradução e estudo da tradução, com outras questões. Seja como for, e apesar de tudo isto, nós, a professora Marta Pulido, eu e outros pesquisadores, achamos que a história da tradução é uma área de pleno direito dos estudos de tradução. Quanto à definição da história da tradução, não vou ficar muito por aí, porque já o artigo foi publicado, mas a definição da história da tradução e o conteúdo, às vezes, a história da tradução é confundida às vezes com a história das traduções, ou com a história das teorias, ou com a história dos tradutores. Eu acho, para mim, que a história da tradução é um conceito muito abrangente e aí o pesquisador pode depois definir aquela área de trabalho que vai desenvolver, não é? Mas a história da tradução estudaria tudo isso, a história das traduções, aí vai ter relação com a literatura comparada, claro, estudaria a história do discurso, das teorias, estudaria a história dos tradutores e das tradutoras. Para Judy Busborg es un poquito todo esto, ¿no? Para mí, estudiar las causas, efectos, agentes, a tecnología, todo esto. Esta es una boleta, está aí, esta é a definição em tradução aqui da professora Marta e dos seus alunos, da tradução da citação que aparece no artigo. E aqui, a seguir, temos a tradução da definição de Anthony Pym sobre história da tradução. História da tradução, historiografia é um termo menos bonito para a mesma coisa,
embora ás veces, como vamos ver a seguir, historia e historiografía poden ser sinónimos, mas tamén diferentes, é un conjunto de discursos que apresenta as mudanzas que ocorreran ou que foran activamente impedidas no campo da tradução. Seu campo inclui ações e agentes que motivam as traduções ou não traduções, os efeitos das traduções ou não traduções, teorias sobre a tradução e um longo etc. dos fenómenos casualmente teóricos. Do ponto de vista, continuando nesta reflexão geral entre história e estudo de tradução, temos que fazer uma distinção entre história e historiografia, apesar de achar que são sinónimos. Mas, para nós, história, assim muito resumidamente, seria os fatos ou acontecimentos históricos, o material histórico, aquilo que o pesquisador trabalha, os fatos, os acontecimentos, os dados históricos, enquanto que a historiografía sería un modo de escrever iso, un relato diso, a interpretación diso e portanto, os conceitos e a narración de tudo iso. Então, tradicionalmente, o vocábulo de historia posee tres ideas no ámbito dos estudos históricos. A primeira é a totalidade das ações humanas no decorrer do tempo, a segunda é un procedimento formal de constituição e elaboração do conhecimento científico, no tocante à reflexão acerca de metodologias, aquilo que foi denominado ciência histórica, e a terceira é a produção historiográfica propriamente dita, o conjunto dos textos narrativos acerca dos domínios da ciência histórica. No âmbito dos estudos de tradução, não vou ler tudo porque eu acho que, para não cansar muito, porque há muita informação, porque é um trabalho de recolha bibliográfica, de comentário. Então, são três autores, José Lambert, Jean Delisle e Liebe Lüls, os três que falaram falando em relações de história da tradução e historiografia da tradução. Então, aí tem as referências, não vou ler tudo, mas na essência podemos falar que a história é o material histórico, os dados, enquanto que a historiografia tem a ver com o estudo, aquilo que foi feito, a narração, a interpretação, os conceitos, metodologias, tudo isso, não? Historiografia. E aqui Levendius, que fala em história, historiografia, meta-historiografia. Fala em distintos, não? Mas no fundo são precisões, claro, mas no fundo a grande distinção é isso. Isto também estava no meu artigo, mas eu coloco aqui porque eu acho que o trabalho de Brigitte Lepinet é muito importante. No ano 97 é muito importante porque ela fez 3 modelos para pesquisar em história da tradução. Modelos que ela criou e que foram muito muito úteis para os estudantes e pesquisadores que vão procurar um alicerce, uma fundamentação metodológica para justificar trabalhos acadêmicos. Então, quando fala em um modelo sociológico cultural, está falando da transnaturalização, de como foram as traduções recebidas. Então o enfoque seria o campo da recepção, os textos traduzidos e o impacto dessas traduções no sistema literário novo. Aí a palavra clave é a transnaturalização e o peritexto, quer dizer, tudo aquilo que está ao redor do contexto, ou no contexto de produção e de recepção das traduções. Quando ela fala depois no modelo histórico descritivo, que divide em descritivo comparativo, está falando que podemos focar uma pesquisa, sobretudo, em como evoluíram os conceitos ao longo de tradução, ao longo da história, e como podemos ir comparando vários conceitos, ou podemos estudar um conceito, o conceito de fidelidade, conceito, sei lá, plágio, diferentes tipos de conceitos de tradução. E o descritivo contrastivo seria analisar as traduções e as escolhas que fizeram os tradutores tradutórias nos seus textos. Portanto, para ser histórico, normalmente tem que ser diacrónico,
é lógico comparar varias traduções. Portanto, sei lá, o Quixote. Então, podemos pegar o Quixote e podemos pegar a primeira tradução portuguesa de finais do século XVIII, a última é de um brasileiro, de um gaúcho, Érico Só, que fez a última. Então, podíamos fazer assim uma questão diacrónica para ver, por exemplo, como foram traduzidos os provérbios, que faz parte da linguagem do Quixote e sobretudo de Sancho. Então, para ver como foi o tratamento dos provérbios em função das escolhas dos tradutores e da sua concessão da tradução, não é? Mais literal, mais adaptação, eliminação, uma paráfrase, etc. Então, isso seria o método descritivo. Então, os modelos de dependente. Depois, então, o binomio são texto-fonte, texto traduzido seria para a última. Comparar o texto-fonte, temos que comparar, não é? Isso é uma questão da crítica também. Muitas vezes a crítica se faz sem a comparação dos textos. É possível fazer uma crítica numa leitura superficial, numa leitura assim do original, mas para fazer uma boa crítica temos que comparar original com tradução. E já para acabar com esta introdução entre a relação entre história da tradução e estudos da tradução, colocarei algumas questões relativas aos temas ou campo de estudo da história da tradução, que foi, que vou pegar aqui a adaptação que fizeram John Milton e Márcia Martins em 2010 para um trabalho sobre contributos para uma história da tradução brasileira. Em 2010, eles adaptam as perguntas tradicionais da retórica de Liebendürs, que publicou num artigo em 2001, que foi publicado também em uma edição em 2001 aqui no Brasil por John Milton, Emerging Views of Translation History in Brazil, em 2001. E Milton e Martins, em 2010, pegam essas perguntas retóricas e vão propor umas áreas de pesquisa, que estão aqui, quiz, portanto, quem são os tradutores e as tradutoras. Então, eles falam, poderíamos fazer um trabalho parecido com aquilo que fez Jean Delisle para os tradutores e as tradutoras. O que foi pesquisado? Temos que saber que arqueologia, que falava o Pim, que foi traduzido, onde foi traduzido, não é? Como influíram as traduções, que foi escrito acerca da tradução, onde foi publicado tudo isso, quem ajudou a publicação, as editoras, instituições, quem ajudou para a publicação de tudo isso, por que se fazem as traduções e por que se traduz uma coisa e não se traduz outra, de que maneira se fazem as traduções, quando se fazem as traduções, em que épocas. Por exemplo, aqui temos a idade de ouro da tradução da editora Globo, por exemplo, porque nessa época houve tantas traduções e em outras épocas não houve traduções. Vamos estudar tudo isso, não é? Para quem se fazem as traduções? Porque tudo aquilo que se traduz é por algo. Pode ser por prazer, pode ser por um escritor para o estilo dele, pode ser para divulgar algumas ideias. Quer dizer, a tradução sempre faz sentido. A gente não vai traduzir por traduzir, não. Sobretudo se se publica é porque vai dirigido a alguém, não é? Resumir um pouquinho isso aí, como não estou vendo, fica um pouco atrás. Então, estas perguntas de Liebendürs adaptadas ao Brasil por John Milton e Márcia Martins em 2010. Eu acho interessante esta adaptação. E já para acabar este primeiro ponto da história da tradução e os estudos de tradução, eu acho que há três questões gerais da pesquisa histórica que são importantes. A primeira é evitar que o historiador da tradução projete seu olhar no passado com os preconceitos e conhecimento do presente. Temos que procurar ir ao passado e estudar o passado no contexto em que foram produzidas as traduções e as ideias, mas não já levando
nossas ideias para o passado. É uma reconstrução. Também o conhecimento do passado deve ligar-se com o resto de fenômenos sociais e práticas do seu tempo, portanto, com o contexto. Devemos criar uma relação daquilo que foi dito na sua época com os outros fenômenos sociais da época. E evitar também focalizar ou focar muito uma periodização dos estudos literários que tem sido a tendência nos estudos históricos, uma grande dependência dos estudos literários. Provoca, pesquisando as condições de produção e recepção das traduções, os usuários e na função social da tradução ao serviço do ensino, divulgação de ideias, de poder, etc. E já vamos passar para comentar um pouco a história da tradução do Brasil. Mas antes de começar com aquilo que foi pesquisado, vou plantear, vou colocar algumas noções preliminares. Antoine Bergman, falou, foi o primeiro a assinalar que por trás das teorias contemporâneas da tradução encontramos uma problemática específica de um espaço cultural determinado. Cada espaço cultural vai ter umas características próprias para definir a tradução. Aqui, eu acho que é muito importante, como noção preliminar, a categoria espacial. Que conceito estamos usando? Estamos usando América Latina, estamos usando a América Portuguesa, estamos usando o Brasil, estamos usando Iberoamérica, estamos usando América Hispânica, Espanhola ou Hispanoamérica. Já o Brasil é por si uma categorias todas elas diferentes. A categoria da América Latina tenta dar uma visão daquilo que foi feito em todos os países latino-americanos, em diferentes línguas, tendo em conta o ponto de vista pós-colonial, essas relações entre o colonizador e o colonizado, para aprofundar conhecimentos e valorizar as contribuições que a prática e a reflexão tradutórias têm oferecido ao desenvolvimento político, social e econômico dessa região. Mas o problema é que há um grupo, o grupo ISTAL, de História da Tradução em América Latina, chefiado pelo professor Georges Bastin, em Montreal. Ele é belga, mas mora em Canadá e é casado com uma venezuelana. Mas, então, criou uma área de estudos da tradução sobre a América Latina. Mas o problema é que, às vezes, o Brasil fica esquecido dessa história. Porque o Brasil, sendo um continente, às vezes, a língua privilegiada é o espanhol e não o português. No entanto, aí, nos estudos de Estado, encontramos trabalhos e biografía brasileiras. Mas, por exemplo, en outros traballos, antes de pasar, a América Portuguesa nos levaría para toda aquela, non o Brasil, mas tamén aquele espaço en que un día foi, por exemplo, o sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, que tamén nunha altura foi portugués. Então, tamén ese conceito, ou categoría espacial, nos levaría para estudar outro ámbito. Brasil sería aquilo que coñecemos, Iberoamérica sería ese espaço de confluencia entre a língua portuguesa e a língua espanhola, e América Hispana, Hispanoamérica e tal, é outro ámbito de estudo que já fez muita produção, por exemplo, La Farga, por exemplo, Luis Pegenaute, todas essas obras que eles fizeram, mas acontece uma coisa, organiza uma história da Hispanoamérica, dicionário de Hispanoamérica, e fica de lado o Brasil. É uma coisa aí, e uma coisa que tem a ver também com, eu acho que é uma, de um lado, por causa das línguas, das hierarquias linguísticas, talvez, assim como Portugal também ficou esquecido da reflexão teórica europeia, ficou aí muito esquecido, muitos os tradutores e teóricos portugueses ficaram esquecidos,
os brasileiros, eles talvez são considerados talvez como um continente dentro de um continente. E a reflexão sobre o Brasil fica um pouquinho de lado nestas panorâmicas ou estudos da Hispanoamérica. Mas não faz sentido, deveria incluir também ser iberoamericana, pelo menos, ou América Latina, que são conceitos que a gente tem que usar em função da sua pesquisa, não é? Mas acontece uma coisa, que Silva Reis e Silva, em 2018, na apresentação de um número especial da revista Trabalhos em Linguística Aplicada, dedicado aos horizontes da tradução na América Latina, colocam uma série de questões que eu acho muito interessantes e que refletem sobre a diversidade de campos, enfoques, abordagens e sujeitos envolvidos no ato da tradução enquanto produto e processo. E dizem, o que de fato se caracteriza como América Latina? Que elementos sociais, políticos e culturais a identificam como espaço compartilhado de saberes? Como esses conceitos se relacionam com a tradução e com o tradutor? Qual a relevância das literaturas escritas em países latino-americanos, traduzidas no Brasil e no exterior? E de que forma esses textos se inserem no sistema literário brasileiro e estrangeiro? Perguntas, para mim, muito pertinentes, todas elas, no estudo histórico da tradução. Os autores preferem a denominação espaço sociocultural compartilhado, em lugar do termo América Latina, um lugar dinâmico em transformação, com histórias comuns de conquista e colonização, porém com realidades tão diversas que se torna complexa, portanto, a tentativa de classificação de um espaço em uma só palavra. E a outra noção preliminar que eu acho que devemos ter em conta quando a gente vai abordar o estudo histórico da tradução brasileira é a relação dialética com Portugal. A força temos que ter em conta aquilo que faz parte da história do Brasil, que também é a história portuguesa, e muitas outras histórias de línguas e de processos culturais que acontecerão aqui. Mas como fala Daci Ribeiro, o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, que é um livro que eu aconselho ler para todas as pessoas, a sociedade e a cultura brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados de índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge assim como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado genesicamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades insuspeitadas de ser e de crescer só aqui se realizariam plenamente. Então, eu acho que uma reflexão que temos que fazer do ponto de vista é também qual é a relação que a história da tradução brasileira tem com Portugal e com a história da tradução portuguesa. Separar aquilo propriamente talvez brasileiro do português e o português do brasileiro, a influência da política linguística e as duas normas das traduções, e eu já estudei, que vai sair agora, as traduções do Quixote que comentei, como as primeiras traduções, e Monteiro Lobato faz uma adaptação do Quixote da primeira tradução portuguesa, da segunda tradução portuguesa, e é a leitura do Quixote dessas primeiras traduções e da adaptação de Lobato Monteiro que vão durar desde finais do século XIX no Brasil até 1950, 53, que vai aparecer a primeira tradução brasileira. Isto é feita por um brasileiro. Então, como está influindo as normas, as diferentes normas nas traduções, por exemplo, uma relação também com Portugal do ponto de vista linguístico, ou como fazemos os limites temporais. Onde começa o Brasil? No achamento, em 1821 com a independência. Antes era colônia, era Portugal. Quer dizer, há uma reflexão como podemos inserir a história de Portugal no Brasil ou a história brasileira na história de Portugal.
facemos unha historia do Brasil independente de Portugal ou temos que procurar fontes e relações? Quais são os brasileiros que traduziram em Portugal? Quais são os portugueses que traduziram no Brasil? Ou influenciaram? Eu acho que tudo isso são umas noções preliminares para refletir. Eu aqui não vou apenas comentar coisas que eu refleti para esta palestra. E já vamos passar para o ponto de o que foi pesquisado, rapidamente para... Quer dizer, quais são aqueles 5 ou 6 estudos que eu acho mais importantes do ponto de vista da história da tradução, do estudo da história da tradução do Brasil. Bom, Pagano e Vasconcelos em 2003, já falei, Martins em 2005, Massa Martins, Maria Frota em 2007 e Guerini Torres e Costa em 2013 e João Milton em 2014 fizeram panorâmicas dos estudos de tradução brasileiros. Eu acho que também isso é muito importante, ter uma visão de como foram evoluindo os estudos de tradução aqui no Brasil. Frota assinalou que o núcleo de estudos de tradução da UFSC, com nomes como Andrea Guerini, Maria Helene Torres, Walter Carlos Costa ou Mari Furlan, é pioneira na construção de uma primeira história da literatura traduzida no Brasil entre 1970 e 2000, a partir do alemão, espanhol, francês, italiano e latim, com base na análise dos dados do Index Translationum da Unesco. Este grupo daqui de Santa Catarina é pioneiro, mas do ponto de vista da história da tradução, eu acho que há uma obra, um trabalho de 1996, porque o estudo histórico aconteceu um pouco também na Espanha e em outros países, vai começar nos anos 90. E, embora encontremos trabalhos anteriores, mas será nos anos 90 onde vamos encontrar o boom dos estudos históricos. E aqui no Brasil, um trabalho de Márcia Martins, de 1996, espera aqui um segundinho, agora não me lembro exatamente do título, mas as relações nada perigosas entre história, filosofia e tradução. Em Cadernos de Tradução, foi publicado em 1996, ela vai falar já da importância da pesquisa histórica, a partir das reflexões sobre a história em geral e de historiadores da tradução como Lieben-Dürr, e vai a fazer um convite à ação. Que esta área de estudo, genericamente denominada a história da tradução, atraia o interesse de um número crescente de pesquisadores, para que se possa conhecer, contextualizar e compreender cada vez mais as mudanças que já ocorreram, estão ocorrendo e ainda irão ocorrer no campo da teoria e da prática da tradução. Para mim, este trabalho já vai marcar este momento de querer estudar a história da tradução. No entanto, o primeiro grande nome da tradução brasileira, da história da tradução brasileira, é Lia Wyler. Lia Wyler, que assinalava em 2005, em outro artigo, que a historiografia da tradução do Brasil era um campo de pesquisa promissor. Mas a virada histórica que se produz em início do século XXI, que foi assinalada já por Pagano em 2001, tem como ponto de referência este livro: Línguas, Poetas e Bacharéis. Línguas, os indígenas, ou as pessoas, ou portugueses que ficaram aqui no Brasil e aprenderam a língua. Mas poetas, aqueles poetas que também interpretaram, e bacharéis, ou que tiveram já uma educação, e que ela intitula como uma crônica da tradução do Brasil. É de 2003 e para mim já é um livrinho, 150 páginas, e para mim essa obra é o ponto de partida da pesquisa histórica, embora ela, em 1998, junto com Barbosa Gonçalves, tivesse feito um verbete para a Enciclopédia de Estudos da Tradução da Routledge, organizada por Mona Becker e Kirsten Malmier,
em 1998, com História da Tradução, a tradição brasileira. Ela fez aí já uma visão panorâmica, e também no livro de John Milton, de 2001, já tinha feito 2 artigos sobre as línguas e sobre a tradução do teatro, nesse volume Emerging Views on Translation em Brasil. Mas esta é a obra que a obra é composta de uma introdução. Eu fiz aqui um resumo da obra, mas não vou contar tudo agora porque, claro, mas esta é uma obra que tem uma introdução e 6 capítulos, e que vão desde o achamento em 1500 até o reconhecimento legal da profissão do tradutor em 1979. Para ela, a introdução está focada como uma defesa do tradutor e contra a invisibilidade da sociedade do tradutor, do trabalho do tradutor, a partir das ideias de Lawrence Venuti. E ela assinala aponta o nome de José Paulo Paes, Tradução, a ponte necessária, de 1990, como o iniciador do interesse histórico da tradução. Que diz ela, apenas começou a ser registrada, mas já nos propõe questões bem intrigantes. Nos 6 capítulos, depois dessa introdução geral, nos 6 capítulos, vai dividir os capítulos como... Está aqui a tradução oral, a tradução escrita, a corte portuguesa. Depois está aqui o romance de folhetim e do teatro, a tradução da indústria e depois a década contemporânea de 70 anos, os anos modernos. Então ela faz uma revisão da época do achamento dos línguas, diferentes conceitos de língua, passa depois vai misturando, quando fala de tradução oral, vai chegar até a Brates, a fundação por Paulo Ronay, da Associação Brasileira de Tradutores, em 1974, vai dando dados, não é? E vai fazendo um percurso na história oral. Na história escrita, vai falar das características de Brasil, entre elas, que a língua portuguesa só foi oficial em 1823. Portanto, estamos falando, ou poderíamos falar, numa caracterização da história da tradução brasileira, que é uma história da tradução muito mais oral do que escrita. E essa tardia introdução da tradução escrita no Brasil deve-se também às políticas aplicadas ao Brasil pela metrópole em relação à educação e à imprensa. Os livros não podiam ser publicados no Brasil até início do século XIX, quando a corte portuguesa entrou aqui e se liberaram os portos. Mas também a primeira universidade assim como moderna é de início dos anos 30 do século XX. Imaginemos a influência que pode ter isso no desenvolvimento da história da tradução. Também ela fala analfabetismo de massa, o estrangeiramento das elites propiciado pelas proibições de fundar universidades e de imprimir livros que acentuam a influência francesa, etc. E depois dá mais informações. E ela vai acabar com a idade de ouro da tradução, vai falar da idade de ouro, que na verdade é Wilson Martins quem fala em idade de ouro. Ela pega essa informação dele, coloca aqui, e a partir daí todo o resto de Milton e outros pesquisadores vão falar, como já falava Lia Weiler, a idade da tradução de ouro, da tradução da época da Globo, em Porto Alegre e tudo isto, com Érico Veríssimo e tal, foi já dita assim, denominada assim por Lia Weiler. Mas foi Wilson Martins, na História da Inteligência Brasileira, que é uma obra em 7 volumes muito boa, apesar de também não ter muita informação para a tradução, que é um problema também que acontece em muitas histórias da literatura e muitas histórias assim da cultura, do pensamento, não colocam a tradução aí. Essa seria outra pesquisa que poderíamos desenvolver. Restituir a tradução para essas histórias da literatura ou restituir a tradução para essas histórias da inteligência ou da cultura, porque é invisível. Então, o grande contributo do livro de Weiler, escrito por uma tradutora, é oferecer uma síntese clara da história da tradução oral e escrita,
com base numa interpretação econômica e mercantil da prática tradutora, acompanhada de muitas questões de pesquisa ainda não exploradas. Nesse sentido, o livro é um guia que permite futuros desenvolvimentos. E numa resenha que fez, o livro tem 3 resenhas, uma aqui feita aqui, outra feita na revista Meta e outra feita por John Milton. Diz, um livro que todos que tenham interesse na tradução do Brasil deveriam ler. Fala John Milton. O seguinte contributo, já falei, é um número monográfico da revista Tradução em Revista, feito, contribuições para uma historiografia da tradução, feito por John Milton e Márcia Martins, ou Márcia Martins e John Milton. Que eles apontavam uma série de temas, que já falamos aqui, quem são os tradutores, os temas, tal. Mas eles falam, áreas da história da tradução totalmente virgens, dentro e fora do Brasil. Entre elas podemos mencionar a história do ensino da tradução, a história da interpretação, agora já algumas delas estão sendo pesquisadas, a história da tradução na mídia e a tradução e interpretação nas comunidades de imigrantes. Aqui no Brasil não existem estudos sobre a tradução dentro das comunidades italiana, alemã, japonesa, russa, ucraniana, polonesa, chinesa, coreana e a tradução entre as línguas indígenas e o português. Outro trabalho e outro nome muito importante na história da tradução no Brasil é Denise Silva Reis, que com John Milton fez um artigo História da Tradução no Brasil, Percursos Seculares, em 2016, que vai ser um roteiro também pela história da tradução e vai ser um roteiro complementar do livro de Lia Wyler. Eles vão repetir muita coisa que já foi dita no livro de Lia Wyler, mas também vai acrescentar alguns nomes mais de línguas, a questão dos bandeirantes, a questão da inconfidência, a questão das Minas Gerais e do ouro, como desenvolveu também a tradução e os intérpretes. E vamos falar também dos poetas como fez Oliveira Harden, do Arco do Cego, a tipografia do Arco do Cego, que é um momento de tradução técnica de brasileiros que fazem traduções em Portugal, em finais do século XVIII e início do século XIX. Enfim, vamos falar também da profissão atual, dos estudos de tradução, vamos falar de Monteiro Lobato, porque John Milton é especialista em Monteiro Lobato. Nesse artigo de quase 50 páginas, portanto é um artigo também importante, temos também um percurso pela história da tradução do Brasil, muito interessante. Eles vão acrescentar algumas ideias ao livro de Lia Wyler e vão aproveitar, claro, pesquisas pessoais deles para colocar aí nesse artigo. Eu acho que é uma referência importante para ter essa visão. E outro artigo, estou resumindo porque, claro, outro artigo que é de Silva Reis e Baño, em 2016, que fazem também eles dois uma história dos intérpretes por séculos. Vão fazer um resumo em 20 páginas de 4 séculos de história da interpretação. Mas já estão fazendo uma visão panorâmica que podem propor novos desenvolvimentos. Enfim, todos estes temas destes autores, Lia Wyler, Márcia Martins, John Milton, Denise da Silva, Reis e outros autores, Silva, ou Baño, Silva Reis e Baño, a história dos intérpretes, estão convivendo agora, nos nossos dias, com outras tendências que tem como principal protagonista Denise Silva Reis. É um pesquisador, um professor pesquisador que está fazendo muita coisa, pelo menos eu não a conheço pessoalmente, mas eu vi que ela tem um blog interessante de estudo de tradução e faz muita publicação e muito congresso. E ele está aqui, não é? Uma das linhas de pesquisa é a iconografia, o estudo da iconografia. Quer dizer, como podemos analisar a imagem a partir das pinturas, dos quadros. Ele fez um estudo da iconografia do século XIX no Brasil, a partir de uma série de quadros,
com base nas ideias de Jean Delis, que ele falou em um artigo de 97-98 em Reflexión sobre a historiografía e a traducción e as enseñanzas científicas. Ele fala da importância de estudar a iconografía, a imagem. Como foi representado, por exemplo, São Jerônimo, nosso padroeiro dos tradutores, como foi cada época histórica para ver, ou como são representados os intérpretes, as línguas nos quadros, nas pinturas, etc. A imagem, não é? Que é uma pesquisa de uma história da tradução não escrita em papel, mas dispersa em figurações, e que mostra o valor da fonte iconográfica para a pesquisa histórica em tradução. Quer dizer, o imaginário da tradução, o oitocentista, neste caso, está intimamente ligado à história da tradução oral, que é uma característica do Brasil, a história da tradução oral, o que faz da fonte iconográfica um documento imprescindível para a possível construção da história da interpretação no Brasil nos séculos em que os registros são quase inexistentes. E é um rico material arquivístico, materiais, fontes, memorialístico e documental, a fim de extrair ou mesmo apontar caminhos novos para a história da tradução no Brasil. Quer dizer, junto às fontes tradicionais, crônicas, livros de viagens, memórias, agora encontramos a fotografía para os intérpretes na Guerra Fría. Há moitos traballos de como traballaron os intérpretes na Guerra Fría, en Corea do Sur, na China, con Mao. Então a fotografía, porque encontramos tamén a iconografía. E Denis da Silva menciona algúns problemas da pesquisa histórica que eu vou resumir. Outros ámbitos explorados por Denis da Silva Reis são, agora no ano 2017-18, é o estudo da influencia com Amorim, neste caso é para cadernos de literatura em tradução, Silva Reis e Amorim, em 2016, e na apresentação de um volume Negritude e Tradução no Brasil, o legado do Barão de Jacques Canca, os autores apontam a necessidade de resgatar o labor dos tradutores negros e as traduções da literatura negra para a história da tradução do Brasil. Por que há tão poucas traduções de autores negros no país? Pergunta. Este tema é paralelo também com outro trabalho publicado na revista Dampol, em 2018, onde os autores exploram a relação, os autores são Denis Silva Reis e Guadalupe Cibele, de Guadalupe Sousa Araújo, exploram a relação entre os estudos da tradução e os estudos da diáspora negra, propondo um itinerário brasileiro de princípios teóricos. E para que bem, que dice, como falou muito bem aqui a professora Marta Pulido com o professor Miguel Ángel Vega, falando um artigo de 2013 a propósito da pesquisa histórica e historiográfica na América Latina, foi publicado em Espanha, aparece no livro de historiografia. A tradução, a história da tradução na América Latina ainda está por fazer. Mas, retomando essas palavras, poderia falar a história da tradução no Brasil ainda está por fazer. E o último livro que foi publicado agora, em 2018, falam as autoras Vázquez Oliveira e Vázquez, Damiana Rosa de Oliveira e Andrea de Jesus Cintas Vázquez, a fantástica história, entre parênteses, ainda não contada, da tradução do Brasil. Foi publicado agora em 2018, em São Paulo, e uma obra de divulgação, prefaciada por João Milton, de divulgação, que se apresenta como um passeio, que também tenta resgatar o tradutor ao longo da história, desde a chegada dos portugueses até os nossos dias, e denuncia, como já fizera Lia Wyler, a falta de visibilidade dos mediadores. Trata-se de um livro de divulgação com ilustrações,
que foca a atención en figuras menos conocidas como as mulleres intérpretes e traductoras, a muller indígena de João Ramalho, Damiana Meneses da Cunha, Dionisia Gonçalves Pinto, traductora de texto feminista do século XVIII, ou Imperatriz Dona Leopoldina. E também fala coisas como o primeiro tradutor juramentado, Ildefonso José da Costa, o imperador Dom Pedro II como tradutor literario, o político e tradutor Rui Barbosa de Oliveira, e os primeiros tradutores das línguas africanas e do japonês, ou a tradução mediática e em tempos da globalização. É um livrinho de 90 páginas, feito muito sinteticamente, mas muito clarinho, de divulgação, mas também tem muitos dados e informações interessantes. É o último livro que vai fechar o percurso de Lia Guaire em 2003, por enquanto, 2018, este outro livrinho. Fecha esse percurso da história da tradução do Brasil. Então, vamos passar ao ponto seguinte. O que falta por pesquisar? Faltam muitas coisas. Não, mas se fazemos um breve balanço, encontramos dois livros que oferecem panorâmicas gerais, Weiler e Oliveira e Vázquez. Um artigo roteiro com muita informação, também panorâmico, que é Silva Reis e Milton, 2016. E outro por séculos de interpretação, Silva Reis e Van Gogh, 2016. Dois livros que recolhem trabalhos de congressos, Milton, Emerging Views, e Pereira e Veríssimo, um livro de 2017, onde também a professora Marta Pulido publicou e a professora Marlova publicaram um artigo aí sobre seus campos de pesquisa, a língua tupi, nos textos e a poesia traduzida. Encontramos 4 números especiais de revistas, já mencionados, além de outros muitos trabalhos esparsos. Nesse sentido, como já assinalaram Vega e Pulido, para a tradução da América Latina, existe um predomínio dos estudos monográficos ou pontuais que falava Virgile Lepinet, que não comentei aqui, né? Sobre os gerais. Faltam estudos mais profundos de períodos de história e uma melhor interpretação das fontes e uma excessiva dependência do literário. Uma das dificuldades da pesquisa histórica em tradução também é estabelecer uma periodização com critérios próprios da disciplina. Pelo que diz respeito à América Latina, encontramos definidos 3 grandes períodos: pré-colonial, pós-colonial e época contemporânea. No Brasil, fala-se normalmente de pré-colonial, colonial e contemporâneo. Mas ainda é preciso especificar e demarcar diferentes períodos em função de problemas concretos. Muitos são os caminhos apontados, porém a tarefa ainda é imensa. Precisa de maiores equipes e grupos de pesquisa para desenvolver um programa de obras que alicercem as bases de uma história de tradução oral e escrita no Brasil. Então, que trabalhos, que pesquisas poderíamos fazer? Eu vou propor algumas que pensei e acho que poderiam ser interessantes e talvez para os estudantes podem dar alguma ideia para desenvolver algum trabalho, sei lá. Uma biografia de história da tradução do Brasil eu acho que seria muito importante. Isso tem que ver com a arqueologia e tem que ver com os estudos bibliográficos. Para pesquisar precisamos saber o que foi feito, o que não foi feito e quais são as fontes que temos. Então, uma biografia de história da tradução do Brasil, como já se fez em Portugal por António Gonçalves ou como já se foi feito em Espanha por Luis Pegenaute e Francisco Lafarga, em Biblioteca de Traduções Hispanoamericanas, está aí, não é? Nestas obras. Também poderíamos pesquisar ou fazer um dicionário de tradutores. Um dicionário de história da tradução do Brasil. Dicionário de história da tradução do Brasil, como já foi feito. São ideias que estou copiando, claro, mas podemos adaptar aqui. Que foi traduzido? Obras de diferentes autores e literaturas, aquelas que influíram mais. Quem traduziu? Tradutores, mas também agentes, intermediários, críticos, teóricos. Verbetes para as línguas e textos em tupi e outras línguas do Brasil. Modalidades de tradução literária, científica, técnica, econômica, juramentada, informática, mídia e da interpretação, consecutiva, simultânea, bilateral, interpretação de conferências. Entradas específicas para ensino e a formação, instituições, revistas. Podemos criar aí
un dicionario como unha obra colectiva, ¿no? Onde participasen moitos pesquisadores coordenados, máis moitos pesquisadores brasileiros ou non brasileiros, máis pronto, para contribuir a esa historia. Tamén podíamos facer un dicionario de traductores, como está aquí ya neste centro se está aquí el proyecto de dicionario de traductores literarios do Brasil, que está sendo aquí agora mesmo organizado. Tamén podíamos pensar en algúns fundamentos ou bases para unha historia da tradución do Brasil. Para unha historia da tradución do Brasil, podíamos pensar quais são as bases. Eu acho que sería moito importante aquilo que já estava tamén facendo a profesora Marta, unha revisão bem aprofundada das fontes historiográficas. Eu acho que iso ainda non foi feito. Está sendo feito, non? É o traballo dos viajantes, libros de viagens, crónicas, mas ainda eu acho que poderíamos explorar ben as fontes e tamén poderíamos explorar a historia do Brasil, a historia da literatura. Alfredo Bossi, por exemplo, na historia concisa da literatura brasileira, inclui apenas no fin un apartado, mas inclui para as traduções poéticas 2 páginas na súa historia concisa. Mas, por exemplo, Silvio Romero, na historia da literatura brasileira en 6 volumes, apenas son referencias esparsas da tradução. Poderíamos ver ou reler a historia da inteligencia brasileira de Wilson Martins. Poderíamos ver o que aconteceu coas historias da lingua, coas historias da ciencia, para procurar información. E, claro, revisar todas as fontes historiográficas dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. A Carta de Pedro Caminha, Pedro de Magalhães Gandavo, o Tratado da Terra do Brasil, Fernão Cardim, Gabriel Soares de Sousa, José Anchieta e as cartas do Padre Nóbrega e de outros misionarios e jesuítas, Ambrosio Fernández Brandão, Diálogos das Grandezas do Brasil, Gregorio de Matos, que já unha obra fundamental, a primeira obra para algúns historiógrafos da tradução de Frei Vicente do Brasil de Salvador, Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, de 1627, que é considerada a primeira obra que ten en conta o Brasil, porque as outras obras eran feitas con ollos e aquí já está feita com os olhos dun brasileiro. 1627, moita información de moitas línguas, de moitas situações, é unha obra muito interessante. O André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, Sebastião da Rocha Pita, Os Viajantes, da professora Stade, Del Lerry, Tebet, Vivet, etc. Aquí, por exemplo, a presença de viajantes estrangeiros e seus relatos publicados sobre o Brasil datan do século XVI. Existem máis de 260 obras em várias línguas onde os autores falam dos habitantes, vida social, usos e costumes, fauna, flora e outros aspectos da antiga colônia portuguesa, principalmente durante o século XIX, depois de que João VI decretou a abertura dos portos brasileiros, em 1801. E a professora Marta Pulido tem um projeto, Contribuição para uma História da Tradução no Brasil, a partir dos relatos dos viajantes do século XVI e XVII, que já publicou vários artigos no livro de Pereira Veríssimo em 2017 e numa revista de Córdoba, Nueva Recit, agora em 2018. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido já aqui, não? E assim podíamos continuar com outras fontes históricas também. Ora bem, que temas ou questões de pesquisa poderíamos procurar? Bom, aqui eu coloquei alguma. Procurar a recessão uma história das traduções a partir da recessão e do enfoque sociológico-cultural de Lepinet, questões de retradução, que foi já também trabalhado por Milton e Torres em 2003 num volume aqui de cadernos de tradução, as traduções intermediárias, como às vezes no século XIX e no século XX a maioria das traduções são feitas através do francês, porque muitos tradutores não conheciam outras línguas, então pegava as mudanças provocadas pelas traduções,
com essas consequências estéticas, ideológicas, tal, etc. Outros temas que poderíamos desenvolver, por exemplo, imagens dos religiosos e dos colonizados índios através da tradução, qual é o ponto de vista do colonizado e a necessidade de uma leitura crítica. Só temos o testemunho de uns dos protagonistas, o invasor. Ele é quem nos fala das suas façanhas. Ele é também quem relata o que sucedeu aos índios e aos negros, raramente lhes dando a palavra do registro de suas próprias falas. O que a documentação copiosíssima nos conta é a versão do dominador. Fala Darcy Ribeiro. Outros temas que estão por aí seria ver a tradução e o poder, a relação entre a tradução e o poder, a tradução e o escravismo, quais textos foram traduzidos ou não traduzidos, ou adaptados, ou pareciam que não eram traduções que apoiavam ou não apoiavam o escravismo, a escravidão, a tradução e a violência, documentos de tradução relativos a situações de conflito, guerra, declarações, acordos, tudo isso. A tradução e a censura, Lia Wyler tem um artigo sobre isso, mas também o que aconteceu com a Inquisição, o que aconteceu com a Real Mesa Censória, a censura na época do Estado Novo, a censura na época de 64, a ditadura, etc. Como influiu a tradução na introdução de novos gêneros e estilos europeus foram moldando a expressão da nova sociedade. Houve influência das velas infiéis, que foi uma coisa que aconteceu muito na Europa. Houve aqui influência, por exemplo. As traduções invisíveis, estamos falando de uma tradução oral, portanto há muitas traduções invisíveis, mas outras que passam, que não são traduções, mas podem ser. A não tradução, que já falava Pim, em situações de bilinguismo, de proximidade linguística, pela distância cultural, devido à censura institucionalizada e ao embargo ideológico, como aconteceu aí, o que afinal resalta disto um fenômeno paradoxal. Pode ser tão interessante estudar o que foi traduzido como o que não foi traduzido. A pseudotradução, a autotradução, Gregório de Matos parece que foi o primeiro tradutor autotraduzido do próprio. A relação entre ciência e tradução, temos um artigo de Rodrigues de 2010 que já começa. A tradução e as elites, que já fez uma menção com Wyler de 2003. A história dos tradutores é outro campo que pode ser história individual, por geração, por escolas, por grupos. Os filólogos e a tradução, porque a tradução tem uma base filológica, de estudo filológico, e uma base também literária e de literatura comparada, etc. Os escritores e a tradução são trabalhos que já se estão fazendo, não é? O movimento antropófago, Haroldo de Campos, que também já está aqui, foi também pesquisado por algumas. Estudar os teóricos da tradução, como já foi feito com Paulo Ronay, por Marileide Esqueda, o tradutor Paulo Ronay, o desejo de tradução e do traduzir, uma tese orientada por Paulo Ottoni. Tudo isso, não é? A história do pensamento tradutório é outra área, conceitos, denominações da tradução e da interpretação, de traduzir e interpretar, tipologias, tradução, versão, apropriação, imitação, pseudotradução, paráfrase, plágio, adaptação. As metáforas e imagens da tradução, aqui no Brasil, qual é a imagem da tradução e como criam obras antológicas de tradutores, como agora aqui Martins e Guerini em 2018 também fizeram uma obra que recolhe para textos de escritores brasileiros desde o século XVIII até os nossos dias. O Sol Laszlo fez El reverso del tapiz, antología de textos teóricos latinoamericanos sobre a traducción literaria. Uma história de interpretação, que já temos trabalhos de Oliveira para os intérpretes, línguas, intérpretes oficiais e comerciais de comércio,
o de Agura, de 2010 para interpretación de conferencias, o de Silva Reis Ibaño, que é esta Magno que falei, ou un traballo de historiografía da tradución, e tamén, eu acho tamén moito importante, por trás de todos estes temas e de todas estas historias, a cuestión ética da tradución e súa abordaxe histórica. Que dice a ética, do ponto de vista da traductoloxía, nunha disciplina con tantas teorías, con tantos conceitos, metalinguaxe, ás veces é difícil mesmo para os traductores e mesmo para os profesores ter unha visión clara das teorías. Por cima de todo iso, eu acho que ten que estar a questão ética, que vai dar unha certa unidade a esta teoría, ás veces, ou a ese carácter interdisciplinar dos estudos de tradução. Pode ser a ética do comportamento ético do traductor, e aí poderíamos ver tamén como, do ponto de vista histórico, como está funcionando esas escolas. Claro que un lingua que foi apresado non pode ter unha ética, se depois denuncia os linguas, cando eles eran levados para España, para Portugal, e depois aprendían o portugués e depois regresaban para África, muitas veces traían falaban depois na comunicación oral, falaban, oye, estes extranjeiros ou estes europeos me secuestraran e tal eles apresaban. Así, do punto de vista ético, aí non podemos falar de ética da tradución, porque temos que falar tal vez do punto de vista de cando comeza a ética profesional tamén de tradución. Ou aqueles escritores que precisaban viver, non é? Tiñan que comer e facían plagio, plagiaban traduccións ou inventaban as traduccións e traducían. Iso é tamén unha questão do punto de vista ético. Do respeito pelo texto traducido. Traduções a partir de traduções. E traduções a partir de traduções. Então, tudo isso são muitas histórias que temos aqui para pesquisar. Bom, já estou acabando. Então, o que caracterizaria então, a tradução do Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que são apenas tudo perguntas, não é? Chegados a este ponto, podemos nos interrogar para que é importante estudar a historia da tradução. Para que todo ese esforzo por recuperar o pasado? Será útil? E sendo assim, que utilidade ou que tipo de utilidade? A pesquisa histórica debe procurar unha interpretación do pasado a partir de documentos auténticos con vistas a alcanzar un mellor coñecimento do presente, que é da disciplina, encuadrando os avanzos teóricos dos nosos días nunha perspectiva evolutiva, que é da propia cultura, explicando o que nos aproxima e nos diferencia das outras, ou dos outros. Unha práctica marginaria e periférica como a tradução, que opera entre linguas, culturas, sociedades e épocas diversas, constitui un terreno privilegiado para analizar as relações complexas que conforman unha cultura determinada, no noso caso a brasileira. Que aproximações teóricas encontramos no Brasil? Encontramos ou quais são máis usadas as estruturalistas da desconstrução, os estudos postcoloniais, os estudos culturais, os estudos descritivos da tradução. A tradução fala Silva Reis e Silva. A tradução analisada do ponto de vista político em relação ao binômio colonizador-colonizado ainda é um aspecto ideologicamente muito recorrente nas escolhas de tradutores, editoras e mesmo pensadores latino-americanos da tradução. Esta relação, por vezes, explica por que os latino-americanos são ainda considerados com uma forte cultura de tradução. Por outro lado, também esclarece o porquê do surgimento de outras relações coloniais tradutórias emergentes no Brasil. A tradução feminista, a tradução como diáspora negra, a tradução como voz do sul interno, entre outros. Quais são, talvez, as linhas principais da história da tradução brasileira? Eu acho que
são a história da tradução oral, tem uma grande pesquisa, os estudos coloniais, os estudos culturais, os estudos centrados nas relações entre a edição, a importação de livros, os editores, tem também muita pujança do ponto de vista histórico, da pesquisa histórica. Nesse sentido, seria necessário uma teorização que liberte, não é, das visões eurocêntricas, aliás, inevitáveis, e para explicar quais são as características da tradução brasileira. Esta cita aqui, as civilizações oriundas de outros contextos eram todas elas eurocêntricas demais, e por isso mesmo importantes para fazer, aquela referência que falei no início, não? E essa história, essa teoria ainda se está conformando, se está criando. Não? Então, são mais as perguntas que as certezas, e assim vou acabar esta palestra com estas perguntas. Não posso acabar de outro jeito, não tenho soluções, desculpem, eu estou aqui. Então, já vou levantar um pouquinho, porque eu também estou cansado já. Tá? Então, há um modo de traduzir brasileiro. Weiler falou em 1999 que havia um jeitinho brasileiro do século XIX, dos tradutores de tradução que diferenciava dos ingleses. Mas há um modo de traduzir brasileiro que diferencia o Brasil do resto da América Latina, voltando para a categorização espacial. Como influiu a tardia introdução da imprensa e da universidade no Brasil e na época da tradução, e na evolução da tradução? Será uma tradução mais oral que escrita? Eu acho que sim. E outros autores. Uma tradução invisível e por isso mais difícil de reconstruir. Qual o papel da tradução na coesão linguística do Brasil e quais as marcas das outras línguas? Que papel tem a tradução no processo civilizatório e sociocultural? Como a tradução serviu para unificar o Brasil e fazer dele uma unidade homogênea? São talvez perguntas muito já assim retóricas, mas inspirado sempre em Darcy Ribeiro. Podemos diferenciar diferentes Brasis, como define Darcy Ribeiro, a partir da tradução? O crioulo, o caboclo, o sertanejo, o caipira, o sulino, em suas diversas variedades? Sei lá, são perguntas que eu deixo aqui e vamos continuar trabalhando. Obrigado. Se alguém quer comentar alguma questão ou simplesmente dar uma ideia também. Professor, muito obrigada. Foi excelente ver esse panorama. É engraçado ter que vir de fora, né, para nos mostrar o estado da questão. E, bom, eu gostaria de falar que um livro importante também, eu acho, da história da tradução no Brasil é o livro No Brasil, do Lawrence Harlow, que junta essa questão da história da edição, né, se mistura com a história da tradução, né. E eu acho que tem muito o que fazer, eu acho que os pesquisadores dessa área estão tentando fazer um esforço. Esse seminário de história da tradução que ocorre em Brasília, que tem ocorrido, tem se discutido muito como organizar uma história da tradução no Brasil. E depois da Lia Weiler, realmente assim, não tem uma boa história panorâmica. Né? A Espanha acho que já fez umas 3 histórias panorâmicas. Né? Tem, sim, da Farga e sempre esbarra muito em como organizar as equipes, né? Dá sempre muito confronto sobre o que vai se incluir nessa história, se vai se colocar Portugal junto, se vai se entrar na literatura, como abrir para as outras áreas, né? Tradução jurídica, tradução oral. Então, sempre dá assim, como a tarefa é enorme, sempre cria uma hesitação, assim, um desacordo sobre como fazer, e a gente está perdendo tempo e não está fazendo, né? Quanto ao meu trabalho é uma pesquisa panorâmica, né? Dentro dos estudos descritivos, que tentou resgatar o peso
tese dos poetas tradutores, né, uma tradução específica de poesia no Brasil, em 50 anos. E para isso eu fiz um catálogo, uma bibliografia, e aí se vê que se esbarra nas dificuldades do pesquisador brasileiro. A gente nem sabe o que foi publicado quando e por quem. O índex da Unesco é incompleto, né? Foi descontinuado e é só a partir, acho, dos anos 70, se não me engano. E as nossas bibliotecas são precárias, mesmo a Biblioteca Nacional, muita coisa não se encontra lá. Então, somente para fazer esse trabalho de arqueologia já é bem complicado, né? Ter acesso a essas fontes de informação. Mas eu lhe agradeço muito por esse panorama. Acho que incentiva a gente deu várias ideias, incentiva a gente. Claro, eu tentei dar as ideias e fazer uma visão panorâmica geral e apontar algumas ideias. Mas há tanto por fazer que a gente se sente com uma tarefa imensa, né, pela frente. Por favor. Bom dia, professor. Eu sou Miriam, sou professora da UFPA, no Pará. E nós estamos aqui num grupo do DINT do doutorado. Que bom. E o meu trabalho está focado na Amazônia. E a Amazônia é invisível em vários aspectos e a tradução é o aspecto mais invisível mesmo. E aí a busca pelo literário é muito difícil, pela voz literária do homem da Amazônia, e isso a Pan-Amazônia, Amazônia brasileira, a peruana e tudo mais. E o meu trabalho está na Amazônia brasileira, Amazônia peruana, traduzindo para a Amazônia brasileira, que nesse momento tem muita relação, Brasil e Peru, pelo ciclo da borracha na Belle Époque, né, do século passado. E aí muitas palavras brasileiras migraram para lá, porque eram 3 centros de extração da borracha, Iquitos, Manaus e Belém. Então, saía por Belém, né? Então vinha de Iquitos, então eles estavam interligados, seringueiros, os milionários da borracha e tudo mais, né? Por isso são 3 centros muito importantes na Amazônia. E aí, pensar nessa tradução, e um pouquinho antes do ciclo da borracha, a gente tem que contar com o Brasil hoje em 2 colônias, né? Porque o Brasil nunca foi o Brasil que é hoje. Era o Brasil, que é da Bahia, né? Parte do Nordeste para baixo, e a colônia do Grão-Pará e Maranhão, que era outra colônia. E aí teve com questões de guerra e tudo mais. Mas quando a gente pensa, essa Amazônia, essa Amazônia, não tem nada quase. Parece que foi apagada a produção intelectual e a produção do Brasil deu conta, em todos os aspectos, da economia e tudo mais, né? Para suprir as necessidades da Amazônia, da colônia do Grão-Pará e Maranhão. Aí quando se pensa no Brasil, pensa que a gente sempre foi unido, Claro. né? E que eu nunca me sinto tão à vontade, assim, quando falo sou da Amazônia, porque eu tenho esse espaço, e um espaço que me representa. E aí, no seu trabalho, sempre um Brasil unido, né? Essa união de Brasil. E aí, quando, por exemplo, vem eu que conheço já o meu espaço, não totalmente, né? Estou buscando, por exemplo, em relação à Amazônia. E aí eu fico pensando, por exemplo, essa voz, ou esse tradutor, ou esse literato, sei lá, nesse recorte histórico, ele não está. Ou está e não aparece, né? Há um silêncio grande nessa colônia grande que é a Amazônia. E aí, o que eu iria perguntar, se, por exemplo, a gente caberia, nesse recorte que o senhor fez de estudo, a gente caberia nas minorias não estudadas, sei lá, porque a Amazônia é tão grande para se chamar de minoria, né? É meio estranho. E aí, a gente estaria nesse recorte, porque agora, por exemplo, há uma forte tendência dos estudos da tradução em relação à voz do feminino e à voz negra, né? Da cultura negra. Que os dois estão lá na Amazônia também, né? Muito forte também a produção e indígena e tudo mais. Mas como diz o Darcy Ribeiro, não é mais o indígena
não é mais o negro, muito menos o europeu. Né? Essa mescla que constitui, principalmente na Amazônia, que a gente chama o caboclo da Amazônia, né? O caboclo dessa colônia e tudo mais. Aí eu queria, a pergunta é justamente, onde nós entraríamos no estudo da tradução? Nas minorias, nos estudos da minoria? Ou há uma particularidade de marcar um estudo de um território, como o senhor citou, né? Tempo e espaço, um território, um tempo e um espaço, de um local que parece que só é traduzido em relação à floresta, não sei, índios, ou brigas de madeireiros, né, de população de madeireiros, onde nós entraríamos, porque foi muito difícil procurar uma voz poética. Não que não exista, existe muito. Existe muito. É preciso... Mas não tem divulgação, tudo é escasso, parece. Bom, aí já estamos falando de uma categoria também, que eu não coloquei aqui, claro, mas poderia ser categoria espacial Amazônia. E definindo essa categoria espacial, já tem umas características próprias que o pesquisador deve definir e dentro disso deve também definir um tema de pesquisa, porque, como já falou, há muitas relações entre a Amazônia de Peru, a Amazônia brasileira, há muita confluência de pessoas, não é? De etnias, e então seria uma questão de definir um espaço genérico, Amazônia, com umas características que deveríamos definir em relação ao Brasil, em relação a outros espaços, América Latina, outros espaços daqui, da América, não é? E procurar quais são aquelas características próprias desse espaço e procurar um tema de pesquisa, ou procurar historiar aquilo, mas eu acho que antes de historiar talvez tudo seria preciso procurar definir um pouquinho o espaço, procurar que fontes, o que bibliografia o que podemos encontrar e talvez procurar uma pesquisa acerca de algum espaço. Aí eu acho que o Nhengato era que se falou na Amazônia até princípios do século XX e ainda eu acho que essa língua geral falada nesse lugar, não? O tupi falado aí, o Nhengato, frente ao tupi do Nhengato, frente ao tupi língua geral que era mais no litoral, em São Paulo, tudo isso, não? Aí ficou. Então, estudar também questões com o Nhengato, estudar a influência, talvez, da borracha no desenvolvimento cultural da região. Por exemplo, Manaus tem aí um teatro da ópera que não tem, em plena Amazônia, tem um teatro da ópera de francês que não tem em muitas cidades do mundo. Tem em Belém. E em Belém também. Então, Teatro da Paz. É muito parecido. Então, como influiu isso também, e como influiu também na literatura, nas traduções. Sei lá, eu não posso falar muito porque também não conheço tudo, mas eu acho que a Amazônia já é uma categoria espacial para ser confrontada em relação a outras categorias. E pode participar, não, claro. Eu seria interessante ler as traduções do Cor Greenberg e do Hermano Stradelli, que fizeram dos mitos amazônicos, do Jurupari e do Macunaíma. Né? E já tem um estudo grande a esse respeito, né? Sobre as traduções desses mitos. É interessante. E seria, claro, uma tradução também periférica, vamos assim falar. Um contexto periférico, talvez, em relação a um contexto também periférico, como pode ser a América Latina, em relação às teorias eurocêntricas, não? A Amazônia seria outro texto, outro espaço periférico, talvez. Professor, tem outra dúvida. Eu posso responder, claro, mas pode responder todos, porque são também professores e são aí já um bate-papo. É porque eu tenho outra dúvida rapidinho. Quando o senhor falou de ética, eu queria só entender a questão da ética, da tradução e tudo mais. A teoria do Haroldo de Campos, da transcriação, que há muito que falar sobre ela,
ela está, porque ela é bem fundamentada, em Mallarmé, em Pauli e tudo mais, em Joyce e tudo mais, né, que ele circula bastante nessa poesia da pós-modernidade. Aí o que eu iria perguntar? Há um discurso dizendo que não é ético a transpiação, há uma, vamos dizer assim, uma mudança desse traduzir, porque ele justifica, principalmente em Valéry também, né, justifica. Como o senhor vê a transpiação? Bom, eu acho que os teóricos marcam umas ideias para desenvolver e dentro da tradução poética e da tradução literária, especialmente poética, a transpiração eu acho que é uma opção de renovação da língua e de renovação da poesia, não é? Então, do ponto de vista ético, eu acho que se ele fala claramente quais são a maneira, o método de tradução que ele vai fazer, ele é coerente, já está enganando. Não? O problema da ética é quando você, por exemplo, quando você não fala nada e está mudando o texto e dando como tradução, por aquilo que a gente considera que é tradução, um texto manipulado. Por exemplo, há um caso muito claro, não é? E que tem que ver com a tradução como a manipulação, mas também como caráter econômico e comercial. Uns doces espanhóis que têm manteiga de porco, o doce, foram traduzidos como gordura vegetal para o mundo árabe. Então, esse tradutor ou esse empresário que fez aquela tradução fez eticamente um engano ao leitor, não é? ao consumidor, para vender esses doces, porque se coloca manteca de porco, no mundo árabe não vão comer, então colocaram gordura vegetal. Esse tipo de manipulações e enganos, por exemplo, se eu faço uma tradução do chinês através do francês, e eu digo, eu fiz a tradução através do francês, eticamente não tenho nada a ser... Por quê? Porque eu falei a verdade, não? Eu falei como eu fiz aquilo. Mas se eu digo, foi traduzido diretamente do chinês por José Antônio Sábio, aí eticamente estou enganando também, porque não foi assim. Rosy quiere participar en Ingrid, entonces no sé si quiere concluir aí essa pergunta, porque na tarde temos uma mesa redonda e o professor também vai falar, então acho que você vai estar bem encarregado hoje. Não sei, na tarde podemos continuar a conversa. Sí, podemos continuar. Son opiniones, dando opiniones. Sí. Rosario fue a profesora que participó en la revisión de su archivo también. Mas em português. Primeiro eu queria parabenizar. Eu acho que é muito louvável esse diálogo que você está estabelecendo com a historiografia do lado brasileiro. Eu acho que são esses esforços que podem também superar a alienação que os dois espaços têm por características próprias também. A Hispanoamérica e essa Ibero-América, por que a gente não consegue ter um mapa geral? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, será que essas histórias da tradução são esforços que podem ser esperáveis na nossa era? Eu acho que a própria produção teórica inviabiliza, de certa maneira, a realização desse tipo de esforços são enormes, são de muito tempo, são de equipes que têm que ser lideradas por um editor e não somente por um organizador, para termos assim uma visão coerente, não homogênea, mas pelo menos coerente ou liderada por também uma tarefa de edição no senso mais amplo do termo. Fiquei pensando isso, porque temos sim as iniciativas online que são muito boas, o acesso é incrível, eu acho que isso tem que ser louvável, a gente tem que louvar isso, mas a gente não está também na era das grandes histórias da literatura, nem da literatura. Nem os grandes romances, cada vez são mais pequeninos para ler. Eu fico pensando nisso. Sim, são tempos que a técnica pode sobre as humanidades. Eu acho que
há um predomínio da tecnologia sobre as humanidades. E aí a leitura está mudando também, o jeito de ler, não por causa dos computadores, por causa dos e-books, tudo isto. Então as pesquisas precisam muito tempo, muito esforço. Também as pessoas cada vez temos menos tempo, não é? Ou temos mais coisas a fazer. E deveria ser instituições universitárias ou do governo que, através de diferentes projetos de pesquisa, fossem desenvolvendo um trabalho em que alunos, pesquisadores e diferentes tipos de colaboradores juntassem esforços para unirse esforços para desenvolver um projeto determinado, não é? Uma biografia, uma história. Mas são tempos complicados, e eu acho que tudo também passa pela questão económica, porque se tem verbas e podem organizar uma equipe, grupos de pesquisa e podem desenvolver um trabalho, mas se você tem que fazer outros trabalhos, tem que fazer outras pesquisas para viver, portanto, uma questão E o tempo de discussão que isso leva, que é muito tempo. E tempo de discussão. O trabalho histórico e o trabalho humanístico é um trabalho que leva muito tempo. E também fazer traduções, por exemplo, é um trabalho que a gente não vê o esforço que há por trás de tudo isso. Um trabalho solitário, muitas vezes, um trabalho de muita reflexão e uma reescrita que é um trabalho feito por um tradutor. Já é outra coisa diferente do texto original. É tradução, mas em outra língua e com o estilo do tradutor que fez aquela e a interpretação daquele texto que fez, tendo em conta o leitor, tendo em conta o contexto que... Então, são trabalhos muito... O trabalho de pesquisa histórica são trabalhos muito demorados, não é? E que precisam de muitas pesquisas das fontes e, além disso, também conhecimento de muitas línguas. Porque agora como vamos estudar o tupi? Temos o Nhangatu, ou as línguas africanas, ou o alemão, ou o japonês, para estudar como fala Milton. Podemos estudar as histórias, mas temos que saber essas línguas também, ou deveríamos saber. Então, nessas equipes tinha que haver especialistas em línguas, diferentes tipos, porque ninguém conhece todas as línguas, não é? São trabalhos muito demorados e muito... Ingrid, quer comentar? Primeiro, eu gostaria de agradecer essa palestra, né? Que é muito importante se falar a história da tradução. Bom, eu queria fazer uma pergunta e um comentário. O professor colocou a questão da perspectiva da história cíclica, né? E pensando nos estudos da temporalidade, né? Em que medida a gente pode pensar que na história da tradução há uma história cíclica ou, de repente, se há padrões históricos, né? Essa seria a pergunta. E o comentário seria que eu penso que a história da tradução, por vezes, ela se fecha em si mesma e evita o diálogo com outras disciplinas. E aí, muitas vezes a gente é levado por esse esforço, né, de algumas pesquisas, assim, de levantamento ou de um panorama mais geral, e que às vezes, em termos históricos, pensando no diálogo com a disciplina da história, incorrem equívocos dentro das próprias perspectivas teóricas, né? Então, seria isso, a pergunta e o comentário. Né? Bom, a questão cíclica da história é um fato, não é? É um fato, isso acontece, a história, só que não acontece do mesmo jeito sempre, mas, porque sempre os contextos são diferentes, mas do ponto de vista por exemplo, aquilo que aconteceu na América, da conquista, descobrimento e tal, foi feito a partir da evangelização. Foi um sistema criado ideológico para poder conquistar um novo mundo, não é? A evangelização. Mas depois, no século XIX, isso vai ser de outro jeito, porque vamos ir para a África, os europeus vão para a África, os belgas,
franceses, diferentes. E vai usar a palavra civilização em vez de evangelização. Trocamos o conceito de evangelização, que isto era a voz de Deus, pela voz da civilização, do homem civilizado. No fundo, são coisas diferentes, mas os processos coloniais, a partir de conceitos ou visões diferentes, estão reproduzindo também um sistema cíclico de domínio, não é? Isto também acontece, por exemplo, pelas questões cíclicas com as línguas. Como ao longo da história, que eu trabalhei um artigo de hierarquia linguística e tradução de línguas próximas, aí pesquisei um pouquinho, como ao longo da história encontramos momentos em que há sempre uma hierarquia linguística, e como a hierarquia linguística faz parte do poder e do poder e do poder econômico do falante. Porque agora o inglés temos que escrever en inglés muitas veces para temas de portugués? Porque se a gente escreve en portugués non ten impacto, non é publicado e tal. Como influencia iso? ¿No? Aquí, por tanto, como o latín continuou sendo até o século XVIII, XIX, falado aquí no Brasil, era unha das linguas, o latín. Como a lingua geral, tupí foi falado tamén até o século XVIII e o nhengatú ainda até o século XX. Como conviven moitas linguas no Brasil, e a gente pensa que só a portuguesa, mas aquí temos japoneses que falan japonés, temos alemáns que falan, aquí sobretudo aquí talvez no Rio Grande do Sul, que tamén mantén a lingua alemá, españoles, italianos, sei lá, como há moita, ainda hoy día, nos nosos días tamén moita mistura lingüística, e non apenas aquilo que parecía que era a mistura do século XVI, XVII, non continúa esa questão, non? Ou tamén questões psíquicas que ten que ver con coisas que se van repetindo, mas tamén ao mesmo tempo que non se repeten do mesmo jeito, mas tamén son discontinuas. É unha coisa cíclica e discontinua, porque a historia non está feita, esa historia positivista, ¿no? A visão positivista da historia é que tudo acontece conforme a un padrón lineal que vai avanzando para o progreso. Mas ás veces para progresar, nós propios temos que ir un poquinho para atrás ou parar para poder progresar. Entón, moitas teorías tamén foran atrás para pegar, por exemplo, Schleiermacher, a hermenéutica, que era un filólogo, tamén un teólogo filólogo, Walter Benjamin pegou Schleiermacher para reinterpretar e avanzar súa propia teoría. Entón, son cuestións cíclicas, mas tamén avanzos e recuos e discontinuidade. Então, cíclicamente, a historia, eu acho que há questões que non se repeten igual, mas que producen situações muito parecidas. Professora Dirce, você acha que terminamos essa coisa? Eu acho que a gente continuamos de tarde, né? Sim, continuamos a discussão esta tarde, porque o professor precisa descansar um pouquinho. Ele vai falar bastante esta tarde também. Convidamos vocês, então, à mesa redonda na Sala Drummond às 15 horas.